Olá, olá, boa noite. Vamos começar essa live. Esperar as pessoas entrar. Essa é uma live de estreia. Minha estreia em lives no Instagram. Estou aqui aguardando a Terezinha chegar, que é a jornalista que vai me entrevistar. Tudo bem, já tem gente chegando. Muito bom. Deixa eu ver. Vindos, todos muito bem-vindos aqui para esse momento de reflexão que a gente vai fazer sobre esse ano atípico, esse ano que trouxe tantas questões, para que a gente amadureça, né? Tudo bem, É bem-vinda, verdade. Terezinha, isso. Olá, boa noite. Tudo bem, Arlete? Que prazer estar aqui contigo hoje. Que coisa boa. Aí eu digo mesmo, Terezinha, obrigada. Seja bem-vinda na tua estreia aqui das lives, que seja a primeira de muitas. Um orgulho para Que mim estar fazendo bom, essa primeira que, entrevista contigo aqui, que teremos novidades a obrigada. seguir, não é mesmo? Sim, olha que legal, já estou vendo gente entrando aqui, pessoas queridas, Carminha. Bom, Coisa boa. Mas nem vamos perder tempo, né? Porque nós temos uma hora para poder verdade, bater um vamos lá, papo, até uma hora. vamos lá. Que tal se apresentar? Todo mundo sabe quem é Arlete Salante, mas quem é Arlete Salante? Como é que tu te descreve? Essa é uma pergunta desafiante, né? É uma pergunta que fala do meu modo de ser, das minhas escolhas, né? E aí entra também a minha profissão, que é uma busca permanente por alcançar o melhor de mim e o melhor com as pessoas. E isso é muito interessante, porque na medida em que a profissão vai ganhando um lugar de realização, a gente pode mais e mais. Então, uma coisa retroalimenta a outra, né? Porque nós somos um projeto da vida. E a gente começa a agir exatamente como a vida nos quer e não como o nosso pequeno eu pensa ou controla ou imagina, a gente interrompe o fluxo. Quando a gente começa a compreender como a vida nos quer, e aceita, né? Aceita que dói menos, as coisas fluem melhor. Então, Elas se eu tiver fluem, que falar de mim, é exatamente. muito isso, né? Eu sou uma pessoa que estou sempre lendo a vida e tentando seguir dentro desse fluxo, porque é isso que vai me colocando numa condição de me realizar. E a condição de psicólogo é uma condição assim que quanto mais você alcança a si, o seu projeto existencial, o seu ser, mais você leva as pessoas a isso, né? A gente diz muito isso dentro, né, do meio da psicologia, que o paciente ele só vai até onde o seu psicoterapeuta já foi. Ou seja, a gente ascende lugares maiores dentro de si e por isso pode também trabalhar nessa fronteira, né? Nessa Uhum. coisa que é invisível, operar nesse invisível, operar nesse lugar com as pessoas. Então, sou uma pessoa que amo a minha profissão e vivo muito em função dela e me realizo nela. E me diga uma coisa, por que da escolha desse tema da live de hoje, Arlete? No início da pandemia, Terezinha, o que aconteceu? Eu fiz uns dois ou três vídeos que eu postei no Instagram, que era muito isso, assim, ó, volta para casa interna, o recado planetário é esse, o mundo inteiro, assim, ó, volta para casa, olha o que precisa olhar, compreende isso, né, se renova. Todos nós sempre temos algumas coisas mais ou menos arranjadas, não bem elaboradas, não bem trabalhadas. Isso é fato, né? E a crise, ela sempre vai mostrar aquelas áreas que precisam ser tratadas. E essa crise em especial é uma crise que ela trouxe todas, de tudo, né? Assim,
psíquico, físico, econômico, social. Nada abrangeu tanta coisa quanto isso. Então, obviamente que todos nós, em alguns momentos, nos enxergamos nisso. E aí, quando eu decidi o tema, né, da gente trabalhar isso, o que se aprendeu esse ano, é porque lá no início da pandemia, já em março, eu dizia: olha para a casa interna, vê o que precisa arrumar, porque a crise vai mostrar. E quando a gente começa a lidar com isso com humildade, as coisas ganham um outro lugar. E o tema Com vem nesse certeza. sentido, porque todo mundo aprendeu. E aí eu gostaria muito, muito, muito que cada pessoa pudesse escrever o que aprendeu. Porém, eu sei que não vai ficar registrado na live, mas depois essa live vai ficar no meu canal no YouTube, que No isso canal do também é uma YouTube. novidade da pandemia, É, né? Que é uma coisa super, é. né? Das coisas que se aprendeu, né? Das coisas que se aprendeu. Canal do Então, YouTube é justamente para não se perder essa live. Ela vai ficar gravada no teu IGTV. Mas, para as pessoas isso. depois poderem comentar e poder ter alguma relação em torno dessa live, este vídeo vai estar postado no teu canal. Qual é o canal do Então, YouTube? isso. A Arlete Salante, piscina prática. Então amanhã, esta live, este vídeo já vai estar postado no canal do YouTube. Perfeito. Que O bom. E que aí que se eu peço de aprendeu novo, né, que as pessoas em coloquem lá 2020, Arlete? é, a condição de viver essa contemporaneidade exatamente como a vida pede, né? E a gente está vivendo esse momento de transição em todas as áreas, né? E tem essa transição também online que nos possibilita acessarmos mais pessoas. E essa é uma coisa que eu sempre quis, né? Os meus artigos já veem muito nesse sentido. E poder estar interconectada com mais gente, com mais pessoas, nós não somos sozinhos, né? Nós somos com os outros. Estar em contato com mais pessoas, ampliar o raio de ação é fantástico. Então, essa é uma coisa muito importante e que vai fazer também com que muita gente se beneficie, porque nunca se ouviu falar tanto em saúde mental. E aí, no início da pandemia, eu fiquei um pouco assim, mais assustada não pelo vírus em si, porque Sim. para mim isso é uma questão já ultrapassada, dentro de mim já é fechado, mas ao ver o pânico no rosto das pessoas, né, ao ver o medo, e obviamente, né, gente, tem assim, ó, as perdas, né? Eu já lidei com muitas perdas e as perdas doem. A gente, né, eu tive perdas inesperadas, lutos já antecipados, enfim, e toda perda nos coloca numa situação de olhar para a vida, entender que a vida é aqui e agora, olhar para a vida e entender que é preciso realizar o nosso melhor sempre, todos os dias, porque a gente não tem noção do amanhã, a gente não sabe se existe amanhã, mas o importante é que a gente possa se ver hoje realizando a si mesmo. E o que que te move a fazer esse trabalho? O que que te inspira para esse trabalho? Sempre me inspira é o humano, né? Porque aqui no trabalho consultório é incrível os resultados. E o que me move é a capacidade de tornar as pessoas mais humanas, tornar elas coerentes e alinhadas com o seu projeto existencial, porque os resultados são fantásticos, é festa, é transformação, é vida, né? É vida física, é tudo acontecendo, coisas mágicas acontecendo fora, coisas belíssimas. A vida das pessoas ganhando um lugar muito bacana. Isso realmente me move ao resultado. É movida por resultado, realmente, porque faz muita diferença ver as pessoas felizes, ver as pessoas bem, ver as pessoas
atuando no seu melhor, conforme aqueles dons que a vida deu, mas que precisaram ser trabalhados uma série de crenças, uma série de limitações, de estereótipos, para que aí a pessoa de novo volte a viver e a atuar conforme a vida pôs, conforme, né, a existência está aí presente para isso, né? Então, que lugar que eu dou? Que sentido que eu dou à vida? É o sentido existencial, né? Quando eu me conecto com aquilo onde está o meu melhor, com a bagagem que eu trago, eu entro dentro dessa perspectiva vital, na ordem da vida, e aí, efetivamente, as coisas acontecem, parece que gratuitamente, só que não, né? Tem uma ligação, né? Nós somos interligados com aquelas coisas que vão fazendo acréscimo de identidade e, por consequência, ampliando a nossa personalidade. Então, Arlete, a gente está encerrando um ano tão atípico, tão diferente dos outros, um ano que vai ficar marcado na história da humanidade. Mas um ano que também trouxe muitos desafios e oportunidades para todas as áreas. Mas se a gente muitas vezes percebe as pessoas só reclamando, colocando a culpa no ano, será que de repente este ano não teria sido uma oportunidade para elas? Qual é a tua Com visão em relação a esse ano? Nossa, com certeza. Se eu me lembrar de 2019, o que eu ouvi de gente reclamando do ano, não dentro do consultório, porque felizmente quem passa por já chega aí em dezembro, normalmente já está dentro de um processo de um ano, já está num outro momento. Mas o que eu ouvi de gente reclamando, muito nas redes sociais, né, meio que meme, assim, né, que 2019, assim, que acaba, que não acaba nunca. E aí veio 2020 justamente com a pandemia. Então eu fico pensando, muitas vezes, quanto que as mesmas pessoas que em 2019 estavam só reclamando do ano, esse ano perderam oportunidades de fazer acréscimo de vida, de lidar com aquilo que a vida coloca, né? E fazer uma relação, fazer uma correlação consigo. O que que eu aprendo com isso? Essa humildade, né, Terezinha? E a gente está aqui como aprendiz da vida, né? A gente sabe nada. Agora, se coloca humildade, a gente começa a ver tudo, né? E isso é muito bacana. Então, não é um controle, né? Não é um falso controle, um pequeno eu tirano que vai fazer com que as coisas se organizem. Não. É um contato verdadeiro com a vida, é uma conexão profunda consigo, e é desse lugar que a gente alcança enxergar o sentido também da existência, né? E muita gente aproveitou, não tenho dúvida, porque por mais difícil que tenha sido o ano, inclusive dentro das perdas, né? Porque as perdas de familiares, as perdas pelas pessoas que foram, as perdas de emprego, né? Toda perda ela vai te colocar num lugar dentro de ti que, se compreendido, se vê, bom, o que que eu aprendo com isso? E aí, de novo, volto, né? O que que eu aprendo com isso? É meio que uma tônica, né? Isso, quando as pessoas colocam isso meio que com um mantra na sua vida, tem aí ganhos. O que que eu aprendo com isso? Em vez de brigar com isso, reclamar do ano, o que que esse ano me ensinou? E eu gostaria que cada pessoa que tivesse aqui, que assistisse esse vídeo, essa live, pudesse se perguntar: o que que eu Elas aprendo podem com isso? comentar tanto no IGTV, porque este vídeo vai estar gravado no IGTV, e Uhum. também estará postado no teu canal do YouTube. Então, elas podem comentar em ambos, tanto no IGTV quanto no Ótimo. canal do YouTube. O que, que cada uma aprendeu? Vai ter Isso. bastante coisa aí, Arlete. Que A bom, né? Arlete também é escritora. Já escreveu livro e tem um no forninho que eu fiquei sabendo. É verdade, Arlete? Então, essa é mais uma daquelas coisas que a gente vai trabalhando, a gente vai se conhecendo, a gente vai se vendo e a gente vai buscando dentro da gente aquilo que tem para lapidar,
né? Então, a primeira escrita, né, foi, sou coautora, né, nesse livro maravilhoso, Mulheres Antes e Depois dos 50. E a gente vai Uhum. fazer um sorteio no meio da semana para quem marcar, cada pessoa que marcar 3 pessoas, a gente vai fazer um sorteio de um livro, que é um presente de Natal. Que maravilha! Então, cada um vai ter que marcar 3 pessoas para poder Isso, ganhar. isso, E isso. quanto mais marcar, mais possibilidades de ganhar o livro. Perfeito. Exato. Então, a ideia é estar marcando, né? Cada um vai marcando 3, marca mais três nessa live, e aí a gente vai poder fazer um sorteio do livro como um presente de Natal. E aí, quando eu comecei a escrever, veio muito numa perspectiva de mudança, né? Eu estava mudando de Brasília para o Rio Grande do Sul, retornando. E aí veio muito desse lugar, assim, lá eu sabia muito bem que eu era uma identidade muito bem trabalhada, profissional, eu tinha clínica, tinha equipe, enfim. E de repente aqui eu precisava marcar esse lugar, né? Marcar esse lugar de quem eu era, a profissional, meus anos de minha trajetória, né? Inclusive vi uma das psicólogas aqui queridas que foram da minha clínica lá em Brasília, tá aqui também. Pessoas que são assim, moram no meu coração, fazem parte da minha história. E aí a escrita, ela veio muito nisso e desabrochou também, né? Foi uma experiência rica porque foi me dando um outro lugar. E aí agora na pandemia aconteceu assim, eu escrevia 2014, 2015, parei no início de 2016, a metade, porque eu fui fazer o doutorado em Buenos Aires, né? Então, o doutorado, embora fosse de férias, eu fazia quinzenalmente cada semestre, né? Que eu ficava mais ou menos 15, 20 dias em Buenos Aires por 2 anos e meio, mais ou menos, isso. Óbvio que tinha todos os trabalhos para serem entregues, e aí foi inviável eu seguir a escrita. Mas aí na pandemia, uma das coisas que, depois que eu fiz o vídeo, né, eu acho muito bacana isso, porque a minha fala, ela está muito vinculada sempre com a minha existência, né? Que se escuta, escuta o que você precisa fazer nesse momento, né? O que está acontecendo. É quando veio a pandemia, me veio muito assim, ó, eu tenho que voltar a escrever, porque as pessoas estão apavoradas. E elas precisam começar a enxergar também um pouco de outras perspectivas das coisas que estão acontecendo. Elas precisam aproveitar esse momento. E aí eu retomei a escrita esse ano. E por isso que a gente tem aí um desenho já de um livro que em 21 vai acontecer. Não sei se todos sabem, mas a Arlete está com um canal no YouTube. Arlete Talange Piscina Prática. Foi uma ideia que ela teve de ler os artigos dela no canal do YouTube. Como é que surgiu isso, Arlete? Me fala que eu sei que esse canal tá bombando, tá uma loucura. O canal foi uma grata surpresa, né? Porque precisa de um número para esse canal acontecer. Em 4 horas eu já tinha esses 100 inscritos, né? E foi uma coisa assim muito legal. E eu recebo muito no particular, né? Porque muitas pessoas do consultório, muita gente que já passou por aqui, muita gente que está aqui e que dá esse feedback para mim no particular do quanto em alguns momentos em que as coisas estão mais tensas, as coisas estão acontecendo, elas dão assistem um pequeno vídeo, né? São vídeos curtos, meus artigos para a coluna são artigos que entre 13 e 4 minutos, e elas se reconectam. Então, assim, a ideia foi uma ideia até meio inocente, assim, quando a gente pensa em fazer as coisas, vem a ideia, pá, vou voltar a escrever, pá, vou fazer vídeo, vou ler isso aqui que eu estou escrevendo. Você tem assim meio que não tem noção que vai acontecer. E depois você começa a receber uma série de feedbacks muito bacana, muito bacana. Então, o ganho, né, é sempre essa troca humana, porque eu dou o que eu tenho de melhor e com isso eu faço com que também mais e mais pessoas possam acessar em si algumas coisas que estão lá escondidas.
Como é que a pessoa se inscreve no teu canal do YouTube? Como é que podem acessar o teu canal do YouTube? Terezinha, é muito, muito fácil. Vai lá e se inscrever, mas tem que acionar aquele sininho de notificação, porque aí é que as pessoas vão saber quando foi postado um novo vídeo. A ideia é entre um, dois vídeos por semana, na medida do possível, né? Porque nem sempre também a agenda permite. A gravação é uma coisa super nova para mim, né? Não assim na frente de uma câmera, é algo que eu me desafio, né? É aquilo que eu digo, né? Vai desacomodando, vai entrando em outros lugares, vai fazendo coisas novas, vai vendo o que acontece. Então, essa perspectiva interna é um modo de se relacionar com o mundo que, quanto mais as pessoas têm, mais fácil é vivenciar. Então, é o se abrir. É como se fosse um diálogo com o público, né? É É, como se você estivesse interpretando, como psicóloga, os artigos que a escritora também escreve, não é isso? isso é. Que é justamente você busca um autoconhecimento de cada um. É isso. Engraçado, né? Porque assim, ó, a ideia desde sempre, né? A psicologia ela é belíssima, uma ciência belíssima. E quando a gente começa a colocar a psicologia a serviço das pessoas, ultrapassando essas fronteiras do consultório, as pessoas vão tomando mais conhecimento e se olhando mais. Com isso, a gente faz também uma sociedade melhor. A gente faz com que exista um modo de vivenciar a sociedade contribuindo um ao outro. Você não precisa, né, não se faz as coisas pensando, né, eu faço isso, tu me dá isso. Não, joga para o universo, coloca o teu melhor que as coisas vão entrando, né? Acho que tem todo um movimento que a própria pandemia, enquanto ensinamento, trouxe, né? Aquilo de ser solidário aos outros. Então, você vive essa solidariedade dentro de você com o que você pode viver. Teve gente que saiu arrecadando cesta, fazendo, distribuindo, outras pessoas saíram fazendo máscara. Cada um fez o que pôde fazer, O que né? pode fazer? Isso, então eu não tenho que fazer o que os outros fazem, eu tenho que fazer o que eu posso fazer. E quando as pessoas se Quais perguntam o seriam que que os eu posso, ensinamentos, então, no aqui e agora, Arlete? é uma percepção total de campo, é o estar presente. Não é no futuro e não é no passado, embora o passado sempre esteja nos ensinando, né? O passado ele vai mostrar aquilo, né? Quando a gente olha, pensando aqui numa perspectiva de consultório, quando a gente olha para o passado, a gente está vendo aquelas coisas que nos marcaram, aqueles pontos em que a gente acaba ficando repetindo e sem saber que repete as crenças familiares, aquilo que nos disseram enquanto criança, né? Então, assim, posso até trazer um exemplo meu muito tranquilo, é, muito tranquilo agora, que é muito bem resolvido, né? Mas eu cresci com uma perspectiva, eu sempre fui, né, de fazer muita coisa, aquela liderança que a criança já apresenta desde cedo. E aí, o que que eu ouvia, Terezinha, assim, ó, de casa, né? Que aparecer, sobe na torre da igreja e pinta a bunda de Coca-Cola. Olha se isso é uma coisa que se diz para criança. Mas é meio que discurso comum, assim, de todas as formas, né? Obviamente que está superado, né? Porque também estou eu aqui me permitindo fazer tantas coisas que não é especificamente o meu core business, mas passa por isso, passa por, né, ter exposição, me colocar, fazer palestra, lançar livro, ou seja, todas essas coisas nos colocam num outro lugar. E aí, se aquelas crenças, né, eu tenho toda a perspectiva de fazer uma mega contribuição social, mas aí, o que que acontece? Eu tenho uma crença limitante. Então, o passado, ele vai, se você olha, você revira aí, né, limpa essa história e segue livre para frente. Para quê? Para estar no presente compreendendo quem eu sou, o que eu já fiz, o que eu desejo fazer,
que portas eu tenho, que caminhos que eu posso trilhar, que vão ser coerentes com o meu projeto existencial, que vão fazer com que eu me realize mais. E eu me realizando mais, eu realizo mais aos outros, e essa é a corrente que vai fazendo uma sociedade melhor, porque nunca se falou tanto, obviamente, agora, de saúde mental, por quê? Em boa parte, porque existe uma desconexão, as pessoas não estão conectadas com o seu projeto de alma, né? E quando as pessoas se conectam, não tem esse sofrimento todo. Tem os problemas normais de todo mundo, do dia a dia, coisas que acontecem agora, de que lugar que eu encaro, como que eu vou fazer essa, né? Qual é a capacidade de resiliência que eu tenho? Como é que eu suporto, né, as coisas que estão acontecendo? Que alternativas eu tenho e principalmente o que que eu aprendo com o que está rolando? Porque se eu não tiver essa pergunta, pode passar o que for na frente, só reclamando e apontando Exatamente. dedinho, né? Então, E Arlete, como que tu hum, avalia de uma forma geral esse momento pandêmico? Seria uma oportunidade real para um aprendizado? eu avalio que já é e que já está acontecendo. Porque muita gente mudou de área, muita gente desengavetou projetos que estavam engavetados, muita gente ousou fazer o que jamais havia pensado. Então, muitas mudanças aconteceram, muitas, muitas, muitas. E muito vinculado também a isso, porque perdeu aquela zona de conforto, aquele momento, ou porque enxergou, né? Muita gente simplesmente só começou a ver, cara, o momento é outro. Então vamos com essa mudança, a gente surfa nessa onda que é melhor. E isso já está acontecendo. Eu diria que a E maioria das propiciou também, pessoas. de uma certa forma, o avanço da tecnologia. A tecnologia sempre existiu, mas as pessoas agora estão entendendo melhor e tirando essa oportunidade, não é isso? Sim, Aproveitando melhor o momento da ex- pandemia para poder mostrar os seus trabalhos, porque se não for assim, fica difícil, Terezinha, né? quantos cursos gratuitos foram colocados à disposição? Quem aproveitou, quem está querendo, né, entendeu a crise do eu. Como é que eu faço para sair dela? Para a gente curar o que dói, a gente precisa intensificar o aprendizado, seja de si, seja do rumo que vai dar para a vida. Aí a Ana entrando. Oi, Ana. Ah, querida Ana! Hum, Ana, escritora querida, isso, acadêmica minha colega aqui imortal da no Academia de Viés. Letras, Artes e Cultura do Brasil, querida Ana Pregartier, Exatamente, nossa exatamente. amiga, estava de aniversário ontem. Feliz aniversário novamente. Beijo, feliz Então, aniversário. quais as oportunidades, Arlete, que você percebeu para o desenvolvimento humano durante essa pandemia? Principalmente a possibilidade das pessoas refletirem mais, se questionarem mais. O desenvolvimento ele aconteceu em todas as áreas, né, em todas. Mas no ponto do desenvolvimento humano, porque nos colocou na condição de entender que podemos perder a vida e precisamos de alguma forma lidar com isso melhor. Então, como que eu me preparo para isso? A vida é importante, né? A gente entendeu. Chegou a pandemia, colocou as pessoas em pânico, com medo, né? Principalmente porque no começo não se entendia nada, né? É tanta notícia ruim. E aí, ó, querida Cláudia, beijo dizendo que adora meus A textos, Clara grande colocou, adoro amiga. teus textos, Ana Pregardier Uhum. colocou parabéns, Arlete, excelente artigo. Uhum. Então, as pessoas Ai, elogiando gostam de ler aquilo que tu escreve. Agora, não só que escreve, fala também, né? pois é, né?
Agora me puxo para falar, me puxo para interpretar. Enfim, aí voltando ao que eu estava te dizendo, essa condição do desenvolvimento humano, quando as pessoas começarem a entender que a vida é importante, porque até então é meio que todo mundo rolando assim, ó, vai colocando, vai empurrando a vida, vai empurrando, vai levando, mas aí de repente a pandemia colocou a condição que, cara, podemos perder a vida. E aí? E aí o que que eu fiz com a minha? O que que eu resolvi? O que eu deixei para trás? Porque essa, quando a gente estuda, né, eu me lembro, não é uma coisa que eu trabalho, mas já precisei me desenvolver nisso, principalmente quando cuidava do meu pai, que já era um momento assim, era o último ano dele, essa condição de fazer resgates da história. Então, quando a gente estuda em psicologia, essas situações das pessoas que estão ali no leito de morte, que estão ali fazendo aquela passagem, existem sempre essas reflexões, né? O que que eu fiz na minha vida, como que eu resolvi as coisas, que lugar que eu dei para mim, o que que não ficou resolvido, e de alguma forma, né, quem se permitiu entender que a vida podia ir embora e precisava melhorar, começou a dar saltos. Começou talvez a se abrir mais, ser mais generosa, ser mais solidária, mas também entendendo o seu, né, se estava alinhada com a sua capacidade, o seu projeto existencial. Porque esse me parece que é um ponto assim crucial para a gente ficar em paz, né? Estar em paz. A paz dentro de uma perspectiva psicológica, que obviamente se faz acender uma perspectiva espiritual. A gente não acende uma perspectiva espiritual se antes, né, tem físico, tem o psíquico e o espiritual. Então, assim, ó, não dá para chegar no espiritual se tu não trabalhou aqui o psi, né? O psi em paz faz com que você também compreenda melhor a vida, tenha mais essa relação cósmica, né, universal, leia melhor as coisas, tenha melhores intuições, seja mais assertivo na vida. E eu acho que tudo isso, o desenvolvimento humano, chacoalhou muita gente, né? A pandemia trouxe essa possibilidade da gente ampliar isso na nossa vida. E, Alex, como é que as pessoas têm lidado com a falta de convivência? Porque, olha, eu até li uma matéria que eu até comentei contigo que a depressão no Brasil aumentou numa porcentagem enorme, né? As pessoas estão se deprimindo e a falta de perspectiva do convívio familiar está alucinando muitas pessoas, né? Preocupante, né? Eu penso que é muito preocupante por vários fatores. Óbvio, nós vivemos em sociedade, a gente precisa das pessoas, nós gostamos de estar com as pessoas, mas também a gente precisa se dar conta que quem vive excessivamente a vida social, o convívio social, pode estar fazendo uma fuga de si. Porque é só naqueles momentos de solitude que a gente alinha. E quantos momentos de solitude a gente precisa na vida, precisa também por dia ter um momento em que a gente esteja profundamente com a gente para fazer uma mínima avaliação do que foi aquele dia, como eu me impostei, o que, que poderia ter sido melhor, ou seja, é meio básico fazer isso, mas e talvez uma coisa que as pessoas também não se dão conta, mas aí só querem ao outro, e aí acaba sendo um pouco de, a gente coloniza os outros, vive excessivamente aos outros, está sempre para fora. E aqui, né, infelizmente, assim, a gente vive muito a cultura da bebida, né? A bebida, ela entra em Uhum. tudo, então todo convívio social vai ter, né, é regado a álcool. E isso também diz muito da condição brasileira, né? Essa Uhum. condição de estar sempre fazendo jogando uma conversa fora. E conversa não se joga Claro, fora, claro. né? Porque ou a gente está com as pessoas e cresce, nos acrescenta, nos nutrem, né? As relações precisam ser nutritivas, não precisa ser para botar fora. Se botou fora, vai ter vazio,
vai ter vazio de si mesmo, já não vai conseguir ter energia para fazer com que a própria existência ande, com que o próprio caminho de vida ganhe o lugar que deve ganhar. Então, assim, e essa é uma das coisas. Agora a gente está meio que entrando no excesso, né? Porque estamos próximos às festas de final de ano e muita gente vai encontrar pessoas e muitas outras não vão encontrar pessoas, porque de alguma forma precisam preservar, tem pessoas idosas ou enfim, as próprias escolhas, né? Mas também é um enorme aprendizado reduzir esse convívio social, reduzir o convívio familiar. Mas volta para a casa interna. O que que tem aí dentro? Agora, como é que eu. Se existe um sofrimento muito grande, a gente já está falando que existe um tipo de apego que não é necessariamente saudável, porque já entra uma dependência, Exatamente. né? E a dependência, ela limita as pessoas de andar na vida. Então, O convívio familiar de qualquer. É fato. Aumentou porque as pessoas tiveram que estar mais próximas. E dentro dessa convivência familiar, deve ter tido prós e contras, né? com certeza, né? Com certeza, porque Porque aí estar. entra no excesso que tu falou há pouco. Exato, exato, porque quando tem um excesso de convívio, né? Tem uma invasão, tem uma possessão, é uma pessoa que invade a outra, é uma dominação, ou seja, talvez tenha sido uma grande oportunidade para aprender a conviver em respeito, né? Mas não, obviamente que não foi isso, porque desde o início aumentaram muitos casos de violência contra a mulher. Então, assim, ó, uma coisa que ficou clara no início da pandemia foi isso. Então, a oportunidade é dada, né? Quem consegue compreender para evoluir, evoluir. Quem não consegue, certamente haverá repetição dentro da própria existência, ou seja, aqueles problemas de alguma forma se repetem até que a pessoa compreende. A repetição, ela diz muito disso, né? Eu escrevi nisso, né, já num artigo, já está num Já, vídeo, já. já está Já num tá em vídeo, vídeo, tem que ir lá. já tá naquele vídeo, a vida é aqui e agora, né? É Exatamente. verdade, lá na Arlete Falange, piscina prática. Exato. Mas em relação à economia, todos sabemos que deu um problema seríssimo na economia, né? E muitas famílias tiveram que lidar com restrição econômica. Como é que ficou isso na cabeça dessas pessoas também, né? A baixa da economia, a falta de dinheiro, como que isso está refletindo na vida das pessoas? Essa é uma grande dor, né? É uma dor porque muitas vezes também vai mostrar aquilo que não se quer ver, a organização que tinha, ou a organização econômica que faltava, ou aquilo que não se fez para ascender, né? É, é incrível, mas assim, ó, tem tantas pessoas que não estudaram, e não é porque não existe acesso ao estudo. Nunca esteve tão fácil estudar de toda forma, né? Seja pelos EAD, seja por curso, seja é, o que for. Mas quando não se faz o movimento e se fica muito acomodado, né, eu vejo que isso impacta muito. Houveram muitas pessoas também que, né, por ordem, né, pensando assim, né, nos advogados que eu atendo, que tiveram uma restrição econômica muito grande, porque os fóruns fecharam, né? Então nada anda. É uma dificuldade enorme, um sofrimento e uma reorganização, né? Então, quem tinha uma base, quem não tinha uma base econômica, uma ordem, né? A ordem, na nossa bandeira está escrito ordem e progresso, né? Então, assim, a ordem leva ao progresso. Então, assim, ó, qual é a ordem que a gente tem na própria vida? Então, quando se fala da restrição, a restrição, ela também, em parte, ela está ensinando, porque tem um espaço aberto aí, tem muitas áreas e muitas áreas que faltam profissionais, mas talvez a gente não tenha pessoas capacitadas, né? Na verdade, não existem pessoas capacitadas para Claro. tantas áreas que, principalmente para as áreas novas, né?
Qual seria o segredo para a gente se manter otimista e com saúde mental, Arlete? Eu penso que muito antes da gente querer ser otimista, a gente tem que ser honesto, né? É Ai, verdade. essa honestidade de todos os dias, sabe? Aquela que faz com que você, ó, você e o espelho, né? Você e o espelho façam aquela relação sincera, quem eu fui hoje, quem eu tô sendo, porque é muito mais interessante quando a gente é profundamente honesto, e honesto não quer dizer ser crítico, tá? Porque tem gente que é muito autocrítica também. Então, assim, ó, honestidade. Quando as coisas vão bem, celebra, se gratifica, dá o lugar que você merece ter, né? Então, assim, isso é importante. Mas seja honesto em fazer a avaliação de si todos os dias para ver o que pode estar evoluindo. Então, isso eu penso que é mais importante que o otimismo, né? Embora eu me vejo assim muito otimista, muito porque eu pelo resultado. Aí voltando lá na resposta que eu te dei lá nas primeiras perguntas, né? Eu aposto muito no ser humano, eu vejo resultados lindíssimos, e isso me move, né? Então eu sou muito otimista porque cada pessoa que se abre num processo e que começa a acontecer, ela vai contaminando outras, ela vai levando essa energia boa, positiva, acordando outras pessoas. Isso é belo, né? Então, eu sou otimista. Eu sou porque eu escolhi trabalhar com o ser humano, né? Que maravilha! É um trabalho lindíssimo, gente. Trabalhar com a psique humana tem que gostar, tem que saber entender o outro, né? Arlete, qual vai ser o resultado na tua avaliação, por óbvio, né? De tudo isso que a gente está vivendo, quando tudo isso passar? Maior aprendizado, pessoas mais estressadas, ou, enfim, De como é tudo, que eu tu acho enxerga que isso? De eu tudo um pouco. enxergo de tudo um pouco, Terezinha. Eu enxergo de A a Z, Olha, o todos os com dias. C Aqui é Corrambo, não sei quem A é. Grazi, Ah, a tá. Tudo Grazi. acontece dentro, maravilhoso. Verdade, Grazi, exatamente. Tudo se abre, né, de dentro para fora. E quem não se abriu não tem essa experiência de se abrir dentro, né? Então eu vejo que como já aumentou, né, tanto sofrimento, quantas pessoas só apegadas nisso. Tem um artigo que eu escrevi um pouco sobre a questão do medo, mas que vai falar também do alarmismo, né? Porque tem muita gente excessivamente alarmada, né? E E que como a acaba gente atraindo, né? também, E né? contagia, óbvio. Na verdade, contamina, né? Porque é tão tóxico. É É, uma perspectiva tão contamina. tóxica o alarmismo, e de fato, assim, e ativa isso é uma neurose, né? Aquela neurose fica obsessiva, repetitiva o tempo inteiro, a pessoa pensando naquilo só, né? Ligado em todo o Que loucura. noticiário, que o noticiário está só voltado a isso, É e esse incrível, mas é verdade. para mim tem, Terezinha, foi uma das coisas que eu mais falei, e da perspectiva errada de como se tratou as coisas, porque se tratou a pandemia, no viés de colocar medo nas pessoas, num viés de pânico, né? Num viés de coação psicológica. E não foi trabalhado que você está fazendo, no que você precisa melhorar, como é que você pode se cuidar melhor. Ou seja, não é aquele olhar assim que diz você pode, né, enfrentar essa pandemia. Não, é fica em casa, fica em casa e fica em casa. Mas fica em casa fazendo o quê? Fica em casa, vai fazer curso, O pensamento ocioso não ocupar. é legal, né? Aproveita o tempo para aprender alguma coisa nova. Muito dito pela Ana Pregardier também. Tem tempo ocioso, aproveita ele da melhor maneira possível.
né? Vamos aprender coisas novas, como tu falou há pouco, muitos cursos online, gratuitos, né? Vamos ouvir coisas edificantes, não é isso? É por isso que você está com o teu Exatamente. canal maravilhoso lá no YouTube, Pois justamente para as é, pessoas né? poderem ouvir. Pois é, né? E que vontade, né? Que vontade que o mundo pudesse enxergar as coisas assim. Eu já trabalhei um pouco em políticas públicas em Brasília, né? Em especial no marco legal da primeira infância. Então, que bom quando a gente pode atuar num âmbito maior. Mas enquanto isso não entra, né? Infelizmente na cabeça dos nossos governantes também só tá essa condição de medo, de alarme, de coação e não tem uma perspectiva mais evolutiva, né? Me falta, parece que quando se olha tudo, falta isso. Aí entra a obsessão da vacina, né? Que coisa, né? Aí sempre Que que vem de, loucura, né? que loucura, né? Só o que vem de fora que resolve. E de dentro não sai nada? Peraí, quem te pôs nesse planeta? Vamos combinar É, que a gente é, que a gente é mais, né? Peraí, claro, tem claro. muito mais. Nós somos muito mais do que nós pensamos que somos. Então, quando a gente começa a se trabalhar e vai vendo a força, a vitalidade, a ordem, né? Quando se coloca a ordem, a vida acontece num nível maior. É você, é humano. Isso é humano, né? Isso é humano. Isso não é fora da capacidade humana. E essa perspectiva do ser humano, ela não é trabalhada. Sempre, né, quando você fala em depressão, vamos falar dos remédios novos que a indústria farmacêutica, que a indústria medicamentosa cria. Vamos falar, né, de várias coisas. Mas, peraí, tá triste? O que é a depressão? A depressão é uma tristeza profunda, mas ela começou em algum lugar. Ela Foi começou muito. acionado em algum momento, é. O que não foi resolvido aí? Tá triste? Vamos trabalhar com essa tristeza, porque essa perspectiva, né, de otimismo excessivo, de otimismo que é um otimismo até patológico. As pessoas, não pode ficar triste, não chora, não. Fica, compreende? Olha para isso, porque aí você cresce, aí você elabora. Agora, quando não se olha para as coisas e vai só empurrando a sujeirinha para debaixo do tapete, de repente tem uma depressão. A pessoa tem uma depressão. Tá, mas essa depressão ela se formou muitas vezes, ó, muito tempo antes, outras vezes um pouco mais recente. Mas aí entra o quê? A droga legalizada, né? Vamos tomar uma droguinha e fica tudo bem. Porém, não está aí a condição da saída, né? Não está aí, infelizmente. Isso é muito Arlete, presente. Hum, seguindo essa linha de pensamento, sim, quais sugestões práticas tu poderia dar? busca do autoconhecimento. Eu acho que assim uma das coisas principais é que as pessoas busquem o autoconhecimento, que as pessoas queiram se ver, que as pessoas olhem profundamente para si. Outra coisa é que não se olhe, não se fique ligado no noticiário e nas discussões, né? Essas discussões do certo, do errado. Cada pessoa tem um ponto de vista. Quando a gente percebe pessoas muito imbuídas de querer nos convencer de alguma coisa, ou seja, é meio estranho, assim, não. Existe aí, isso não quer dizer que não possa haver um diálogo saudável, inteligente, mas não aquelas discussões, as brigas. A gente está vivendo um momento super dicotômico, né? Desde as últimas eleições. Acho que foi a Clarice Lispector que disse, né? Sim, Dicotomia é uma das palavras mais feias do dicionário, né? A dicotomia é separar, né? Então, assim, é. tem a visão de um e tem a visão de outro. Aqui um tem uma perspectiva melhor, aqui outro, ou seja, mas quando se entra nessa coisa meio, né, meio tribal até, que eu acho que aí houve uma regressão. E eu percebo que isso seguiu, né? Isso seguiu, né? Veio da eleição,
E agora em relação à pandemia, e vai seguir em relação à vacina, e sabe? Só que faz dente assim, ó, quando cada pessoa que está nesse lugar se questiona, sai das bandeirinhas ideológicas, começa a olhar para si, o que está construindo em si? Muita gente que tem muita ideologia não tem uma construção verdadeira da sua vida. Tem um faz de conta, tem um, né? E aí joga para fora uma perspectiva mais forte, que é como se fosse uma afirmação de identidade. Mas a afirmação de identidade a gente faz dentro da própria existência, sendo honesto, sendo verdadeiro e sendo fiel àquilo que nós somos. Por sinal, um dos próximos vídeos vai ser isso, seja fiel a si mesmo. Que bacana, que bacana. Aliás, quais os endereços das tuas redes sociais? Então Instagram, vamos lá. todo mundo sabe, né? Arlete Sim, Salante. Instagram, Vamos lá. isso, @ Arlete Salante. Meu site, né? Vou aproveitar aqui para falar um pouco dele. Meu site é www.arletesalantepsicologia.com.br e esse site, em breve, muito breve, vai estar ganhando uma cara completamente nova, com todas Ai, as que redes sociais bacana! interconectadas. Tem um profissional muito bacana aí fazendo isso, uma pessoa bem capacitada, e aí o site vai, né, o site que já tem lá artigos publicados, tem inclusive livro para download, ou seja, tem um pouco lá da minha perspectiva profissional, meu currículo, né? E olha, tem um depoimento bem interessante aqui. Você consegue ler? Pode ler. Não vejo a parte de cima. Cumprimentos por dar significado à existência. Muito bom. Resolver. Não consigo ler a parte de Primeiro, cima. mais sociedade se antes resolveu menos o indivíduo. Cumprimento por dar significado à existência. Muito bom. Verdade, muito bom, muito bom. Então, e Facebook, Ale- né? Então, Facebook, Ah, deixa eu contar. O Facebook é ótimo, né? Porque ele conta tudo para todo mundo. Dois artigos meus no Brazilian Times, né? Então, que mega, maravilha, hein? mega Tá internacional. internacional. Ah, então, e o Que segundo que foi legal. postado lá, eu disse, ai meu Deus, coisa boa, né? A comunidade brasileira nos Estados Unidos podendo me ler. É uma honra, assim, para mim, Maravilhoso, né? uma alegria poder contribuir Muitos num raio de precisando, porque, ação. claro, lá a pandemia também está bem difícil, né? Bom, toda a Sim, Europa, eu acho que é difícil onde não esteja, né? Mas na Europa e Estados Unidos está bem difícil novamente, né? Então verdade, todos têm que verdade. ter uma boa saúde mental, uma boa orientação. E eu queria te perguntar, por final, Hum. que mensagem você poderia dar a todos que ficasse gravado nesse vídeo que já está no IGTV e vai para o teu canal do YouTube? Que mensagem final tu poderias dar? Olhe para dentro de si, busque o seu melhor, se dedique a isso, compreenda que a vida ela é construída daquilo que é dom dentro, mas que a gente vai dando significado fora. Nesse sentido, a gente vai avançando. Então, quando se olha e se busca aquilo que tem, que faz o sentido da existência, você está realizando a si mesmo e não tem nada mais importante que isso, né? Esse egoísmo vital de dar um lugar ao eu, né? O eu é a primeira pessoa em todas as línguas, né? Então, muitas vezes, principalmente falando, né, em mulheres, né? As mulheres colocam sempre os outros em primeiro lugar, né? Então, não, primeiro eu. Eu, o que que é bom para mim aqui agora, o que que é útil e funcional à minha existência. Dali se faz as escolhas com mais honestidade, né? Com mais verdade de si. Então, a minha mensagem é que, primeiro, se inscreva nos meus canais, né? Se inscreva lá no YouTube, porque vai ter muita coisa bacana ainda, muitos vídeos, muitos E clique artigos no também. sininho para ativar as notificações. Exato, exato. Compartilhe com mais 3 pessoas, né? Marquem mais 3 pessoas nessa live.
E ao longo da semana a gente vai fazer nós vamos fazer um sorteio desse livro maravilhoso que foi lançado em 2018, mas que, né, faz muita história, assim, história de 40 mulheres que contam suas histórias de vida com honestidade e dão dicas. Então, cada uma dá mais ou menos umas 5 dicas. Só a história das 40, em cada uma das histórias, assim, eu me vejo em todas, né? E é engraçado, porque muitas mulheres, assim, a gente se vê em todas, né? Nós temos um pedacinho de cada uma ali. E aí, cada uma dá mais umas 5 dicas, só de dicas são Que 200. maravilha. Que Então, maravilha, que aprendizado. além Então, de... esse livro vai ser sorteado essa semana pelo teu Instagram, não é isso? Exatamente. A gente marca aí e vamos fazer Maravilha. esse sorteio aqui no Instagram, tá bom? E eu Maravilha. desejo É só nesse vídeo marcar mais outras pessoas e será sorteado. Coisa exatamente, boa. exatamente. Então, eu desejo um feliz Bom, Arlete. Natal, uma ótima virada de ano e que 2021 seja um ano de profundo comprometimento para as realizações daquilo que de melhor tem dentro de si. Tá bom? Obrigada, Muito, muito Terezinha. obrigada. Excelente aprendizado para todos nós. E lembrando que esse vídeo estará no IGTV e postado amanhã no teu canal do YouTube, que é Arlete Salante e Se na Prática. Muito obrigada, uma honra ter feito essa entrevista aqui contigo. Boa noite a todos. Beijo grande, obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.